Maiteiros amigos, Batecomba, Laporte, sejam todos vocês bem-vindos a mais este vídeo. Eu me chamo Júlio Alfonso, falo Guarani desde criança. Hoje nós vamos conhecer três palavrinhas que temos aqui. Esta e esta. Vamos conhecer os significados delas. Também já deixei frases montadas aqui, ao longo da aula irei traduzindo. Vamos aproveitar algumas palavras que estão entre essas frases para o nosso uso também do dia a dia. Você que é novo por aqui, que está pela primeira vez no canal, mais uma vez vou te dar as boas-vindas. E já aproveite, deixe o seu curtir, se inscreva no canal. Se você tiver algum grupo de amigos, compartilhe com eles esse nosso projeto de Guarani. Eu tenho certeza que eles também vão se apaixonar por este projeto, que é a nossa língua aqui da América. Vamos começar. A primeira palavrinha que eu trouxe é ruum. 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 O que será que significa ruum? Vou colocar aqui a tradução. Deixa eu só colocar ela aqui. Ruum quer dizer mole. Mole. Temos a outra palavrinha aqui do lado, que é ruú. Ruú. Eu coloquei exatamente, essas duas se parecem bastante. Elas somente, uma muda, tem a diferença da outra por conta deste acento aqui, que é o acento nasal. Nós falamos em castelhano, em português, eu acho que é tio, chama isso aqui, eu não sei muito bem o nome. Elas são diferenciadas somente por esse acento. Então nós falamos aqui ruum para mole. E o que será que significa ruú? Ruú. Vamos ver se tem alguma coisa a ver com a primeira palavra. Então, isto eu trouxe para que possamos prestar atenção nas palavras, como elas são colocadas. Então, vamos ver o que é ruú. Ruú. Deixa eu colocar aqui. Ruú é tosse, tossir. Uma pessoa que está com tosse, nós vamos falar ruú, para tosse. E aqui eu trouxe alguns exemplos, aí vocês já vão identificar aqui as frases. Temos a primeira frase com ruum e a segunda frase com ruú. Então vamos começar. A primeira frase que temos aqui é ruum pora koso'o. Ruum pora koso'o. Ruum pora koso'o. O que será que significa esta frase? Vamos ver aqui já. Esta carne é muito macia. Tradução desta ruum pora koso'o quer dizer esta carne é muito macia. Vamos entender então aqui. Como assim muito macia? Ruum é mole, mas aqui no caso nós estamos falando que a carne é mole. Logicamente a carne é mole, mas nós estamos nos referindo que ela é macia, que ela não é uma carne dura, uma carne de segunda. É tipo um filé mignon, algo assim, uma picanha, digamos. Ruum porã, então, porã, sabem que é bom, bonito, de qualidade. Ruum porã, boa qualidade, ou macia, muito macia. So'o é carne, koso'o, esta carne. Deu para entender até aqui? Se vocês estão compreendendo, se está legal, então deixe aí o seu joinha. Vamos então para a segunda frase, que vamos falar agora sobre ruú. Identificamos que está aqui no meio da frase. Pyhare heta i ruú anga. Pyhare heta i ruú anga. Pyhare heta i ruú anga. O que será que quer dizer esta frase? Já vamos traduzi-la aqui também. Pyhare heta i ruú anga quer dizer: à noite ele tossiu. Tossiu, acho que fala. Se não for, vocês me corrijam depois. Muito. Vou deixar a frase bem coloquial aqui, tadinho. Então aqui, à noite ele tossiu muito, tadinho. Este anga é para dar carinho. No caso está falando, coitadinho, ele tossiu tanto à noite. Então, pyhare é noite, retá muito, e ruú está se referindo à terceira pessoa. Nós colocamos apenas a letra i para se referir à terceira pessoa, e ruú anga. Este anga é coitado, tadinho. Seria esta expressão literalmente.
Então, puhare retai uanga. Bom, agora nós vamos ver a outra palavrinha que temos aqui, que é rata. Rata, rata, rata. O que será que quer dizer esta palavrinha, hein? Vamos ver aqui. Rata quer dizer duro ou intensidade. Eu vou só diminuir aqui um pouquinho o tamanho da letra. Duro ou intensidade. Como que vamos diferenciar entre duro e intensidade? Intensidade é que falamos do som. Se eu falar, por exemplo, alto, ratá pode ser alto na intensidade e não de altura de objeto alto, mas assim da intensidade. Por exemplo, um som alto, eu vou falar ratá e pu, por exemplo. Ratá e pu. Ratá e pu quer dizer soou alto ou tocou alto. Pu é tocar e ratá é soar. Mas eu trouxe aqui a frase e vamos ler ela aqui. Ratá ombeti rece. Ratá ombeti rece. Ratá ombeti rece. Quer dizer o quê? Vou colocar aqui também a tradução. Vamos ver. Se chocou ou bateu, vou colocar assim, bateu. Bateu muito forte nele. Este bateu aqui é de acidente. Então assim, não de agressão, é de acidente. Por exemplo, o carro bateu forte nele. Por exemplo, eu estava contando aqui uma história, digamos. O carro veio e bateu muito forte nele, no poste. Então, ratão beti rece quer dizer isto. Bateu forte, se chocou forte contra ele. Então, beti, beti. Beti aqui quer dizer chocar, bater. É colidir. É uma colisão. Beti é colidir. Então, colidiu forte contra ele, seria a tradução literal aqui. Este o é da marca da terceira pessoa, estamos falando de um terceiro, então ratão beti, forte, ratão. No caso poderia ser duro, aqui no caso é forte. Reparem que temos dentro da intensidade, forte, ratão beti rece. Bateu muito forte nele ou colidiu muito forte nele. Pode colocar também colidiu muito forte nele. Muito bem, espero que vocês tenham gostado, que seja mais um aprendizado aí para vocês que estão nos acompanhando aqui no canal. Eu sei que estou devendo bastante aulas diferenciadas, mas cada dia vai surgindo uma nova ideia e a gente vai colocando aqui. Ah, e temos aqui ainda o ratã, né? A outra frase que eu nem tinha visto. Desculpem, vamos ver o que significa ela aqui. Estava passando em branco a última frase. Que diz assim: Ratambaite maconhém Ratambaite maconhém Ratambaite maconhém Ratambaite maconhém O que será que significa isto, hein? Essa argila já está... Vou colocar seca. Eu acho que para a argila seria seca, dura. Aqui no caso nós estamos dizendo que o artesanato feito da argila já secou. Neste caso o ratambaitema já está duro, porque quando a gente faz com a argila ela está mole ali. A gente põe para secar, ela fica dura. Então neste caso também usamos rata. E aqui então temos, vamos identificar aqui. Rata quer dizer então duro, já falamos sobre isso. Baitema vem de tudo. Baitema, baitema. Baitema seria a palavra correta. Neste caso, como ela está com acento nasal aqui, então nós mudamos para baitema. Ratambaitema já está tudo duro. Conhain-um. Nhain-um quer dizer argila. Nhain-um, argila. Ok? Eu acho que é isso. Deu para interpretar algumas frases aqui. Vocês viram que eu pulei a ordem, realmente não prestei atenção aqui, eu pulei essa ordem. Mas é isto aqui que temos hoje para a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem nos ajudar aí com um Pix, fazendo um Pix para nós, para manter aqui as nossas gravações, tudo mais, a nossa estrutura, um pouquinho que você colaborar com a gente já nos ajuda a levar sempre avante este projeto. Também estou deixando o link do grupo de WhatsApp na descrição. Se vocês me chamarem no particular, eu tenho um livro traduzido ao português, em Guarani traduzido ao português, então temos ali a aula de Guarani em português, seria como se fosse uma apostila do Guarani comunicativo, prontinho, redondinho para vocês em PDF. Quem quiser adquirir também me chame no privado. A peixe lomitá, a benhamu a conhan de video, rádio de PV.